Depressão é um transtorno de humor que afeta o pensamento, as emoções, o corpo, comportamento e a espiritualidade. Ela não começa do nada, ela se constrói paulatinamente aos poucos, em silêncio. A depressão quase nasce de perdas não elaboradas, o relacionamento ou afeto interrompido, as emoções reprimidas, história de que as pessoas precisou ser forte, cedo demais. Quando a pessoa sente a depressão, isso se torna perigoso. A nossa parte córtex pré-frontal, a parte do nosso consciente, é desligado. É esse desligamento prolongado. A depressão não começa quando a pessoa ela quer morrer. Ela começa quando a pessoa cansa de viver. Isso quase ninguém explica. E se você sente o cansaço que não passa, um vazio sem nome, esse vídeo ela pode te salvar de continuar se perdendo por dentro. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Deilton Alexandre, sou psicoterapeuta, psicanalista. E se você está pela primeira vez, seja bem-vindo. Inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o seu sininho. E se você já é inscrito no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo e deixe o seu comentário. E eu gostaria que você não esquecesse de deixar o seu like, porque eu vejo muitas pessoas assistindo meus vídeos, sinto muito grato por isso, mas estão esquecendo de deixar o seu like. Deixa o seu like, ok? Vamos lá para mais um vídeo. A depressão, ela não começa quando tem algum evento, um evento trágico, ou um acontecimento imediato, ou uma decepção imediata. Ela não começa na parte de curto prazo. A depressão, ela começa no processo. É um processo para a pessoa chegar no estágio de depressão que seja leve, moderado e grave. E muitas vezes a depressão ela começa com a dor emocional não escutada, a tristeza persistente ignorada, cansaço da alma, perda do sentido, anestesia emocional e desligamento da vida. E a pessoa ela não entra em depressão, ela vai desistindo por dentro, ela vai desistindo aos poucos, ela vai se ignorando aos poucos. É aí que começa o nível de leve, moderado e grave, que é o estado de depressão. A depressão não é uma tristeza. Não estou falando essa tristeza de longo prazo. Eu estou falando uma tristeza de curto prazo. A tristeza, ela passa. A depressão, ela fica. A depressão ela é um transtorno de humor. Afeta o pensamento, as emoções, o corpo, o sentido da vida. Não é frescura, nem falta de fé. A depressão quase sempre nasce quando a pessoa engole a dor ser demais. Quando uma criança, adolescente, ela sofre uma decepção, uma rejeição, um abandono, ela sofre alguma situação emocional, ali começa o processo da depressão. Ela começa como a tristeza, ela começa como o abandono, ela começa com um pequeno vazio e isso vai permanecendo. E quando ela entra no processo de transtorno leve, moderado e grave, aí ela começa a entrar no estado de depressão
permanente. E essa semana eu atendi uma jovem que ela tem transtorno de depressão permanente. Quando eu fui trabalhar nela, a depressão começou quando ela tinha 8 anos. Ela se sentiu abandonada porque os pais não deram atenção para ela. Porque os pais estavam preocupados com outras coisas e a criança de 8 anos queria a atenção da mãe, a atenção do pai. E naquele momento eles não deram atenção. E os pais até chamaram a atenção dela, filha, depois o pai dá atenção, no momento o pai e a mãe estão ocupados. Naquele momento a criança já se sentiu abandonada, o vazio já entrou ali, a tristeza já entrou. Então aquilo ali foi uma semente para gerar um processo de transtorno grave. Eu quero que você entenda que a depressão é um processo para a pessoa chegar no estado grave e também no estado de transtorno de depressão permanente e transtorno de depressão profunda. Quando a pessoa ela tem uma depressão leve, ela começa a viver normalmente, mas ela vive no seu piloto automático. A pessoa ela vai trabalhar, mas sabe aquela tristeza frequente? Eu não vou falar uma tristeza profunda, mas aquela tristeza que a pessoa não tem um humor, não tem um sorriso, ela parece que ela está séria. Você olha para essa pessoa, você vê o rosto da pessoa um pouco fria, um rosto assim sem sorriso, sem harmonia, é um rosto fechado, um rosto sério. Não é que a pessoa é séria, não é nada disso. A pessoa ela está entrando numa depressão leve, que são uma tristeza frequente. Ela não demonstra a tristeza profunda, porque ainda não chegou lá, mas ela já dá o sinal que ali já tem uma tristeza, quando ela vive muito na seriedade. E também a pessoa começa a ter desânimo. Ela não tem ânimo para as coisas, ela não tem uma ambição para crescer, para evoluir. Ela não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para curtir as coisas simples, não tem ânimo para fazer as coisas importantes. Então, quando ela começa a ter essa leve depressão, ela começa a ter o desânimo da vida. E ela vive também na falta de prazer nas coisas simples, sabe? Não tem prazer para passear, não tem prazer para ir para o parque, para ir para o cinema, para o shopping, viver na criatividade e hobby, diversão. Ela não tem prazer nas simples coisas. Ela começa a perder o sentido da vida. Além de falta de prazer nas coisas simples, ela começa a se irritar com as coisas fáceis. Ela não tem um domínio próprio. Ela se irrita com qualquer barulho, se irrita com a esposa, com o filho, se irrita com o trabalho, com o chefe. Qualquer coisa ela murmura, qualquer coisa ela reclama. Por quê? Ela começa a se irritar. E também ela começa a ter o cansaço mental. Tudo para ela está cansada. A mente, ela está parada, ela está parada, a mente dela está assim, está trabalhando, está acelerando 200 por hora. Então, ela começa a ter o cansaço mental. Fisicamente, ela não está cansada, mas a mente está carregada, tanto de preocupação, agonia, ansiedade. Ela começa a antecipar o sofrimento, o que não existe. Isso começa, daí, a depressão leve. Além de estar cansada, ela começa a procrastinar. Tudo que ela começa, ela não consegue finalizar. Faz curso, vai iniciar o trabalho, faculdade, estuda, mas não consegue finalizar. Está sempre sabotando o seu sucesso. Está sempre procrastinando. Então, tudo que ela começa, ela não termina. E ela está sempre deixando para depois. Por quê? Porque a dor está aí. É aí que começa a depressão. Além de procrastinar, ela tem um pensamento negativo recorrente. Vira e mexe, está sempre pensando negativo, está sempre tendo maus olhos. Ela não consegue ter os bons olhos.
Onde ela vai, ela questiona, ela reclama, ela tem um pensamento negativo das pessoas que é mais confiável. É aí que começa o processo de depressão leve, quando começa a viver essas características. Lá no fundo, essa pessoa, ela usa essa desculpa. Eu não estou deprimida, só estou cansada. Essa desculpa que ela usa para o quê? Para não olhar para dentro dela. Por isso que ela vive no automático, para ela não olhar para esse transtorno de depressão leve que ela está vivenciando. Isso é o processo que vai para o longo prazo, que vai para o estádio de depressão moderado e grave. A característica, quando a pessoa ela tem depressão leve, a tristeza frequente é quando a pessoa ela tem uma tristeza, tipo assim, ela se sente triste de manhã, daqui a pouco a tristeza vai embora, aí depois, alguns dias ela sente de novo, e isso são tristeza frequente. Mas a tristeza da depressão moderada, elas são uma tristeza quase diária. Ela fica triste todos os dias, praticamente. Ela vai dormir triste, ela acorda, já sente a tristeza, ela começa a buscar alguma situação para não olhar para essa tristeza que vive diário com ela. Quando a pessoa ela começa a entrar em estado de depressão moderada, ela começa a chorar fácil. E a vontade de chorar seja muito grande. Vira e mexe, ela chora de forma fácil. Ou ela tem essa vontade de chorar. E que nem uma moça que eu atendo. Ela lá no trabalho, ela para de trabalhar para ir lá no banheiro para chorar. O horário do almoço dela é para o banheiro chorar, para esvaziar a dor, o que ela sente. Aí que a pessoa ela começa a viver um processo de depressão moderado. E também ela começa a ficar isolado. Isolado social, isolado da família. Ela começa a viver isolado dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Ela não fala com o pai e mãe, ela não fala com o familiar, ela fica lá, isolado, quietinho. E quando ela vai para fora, ela isola dos amigos, do parente, ela vive uma vida isolada, de forma social, de forma emocional. E ela começa também a carregar a culpa excessiva, e ela acha que ela está nessa situação por culpa dela. Ela mereceu estar assim. Algum erro ela acha que ela cometeu e ela merece sofrer. Então ela carrega a culpa, achar que ela está merecendo isso. E por causa dessa culpa, ela vive em baixa autoestima. Ela está sempre vivendo baixo de autoestima. Ela não consegue estar em harmonia. Ela não consegue estar em paz. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue se conectar com pessoas, com as coisas simples. Ela não consegue manter esse autoestima. E quando ela vive em baixa autoestima, ela está sempre buscando o meio termo de se esforçar para mostrar para o outro que ela está alegre, que ela está feliz, quando ela junto com os amigos, quando ela junto com a família, ela bebe, ela se esforça para sorrir. Eu me lembro que uma cliente que eu atendi, ela estava em depressão, em baixa autoestima. Quando eu atendi ela, trabalhei na depressão, trabalhei na dor dela, nas emoções dela, ela disse que, ela falou assim, Ed, agora eu sinto o sorriso da alma, eu sinto o sorriso saindo dentro de mim, eu não preciso se esforçar para sorrir. O sorriso sai da alma, o sorriso sai dentro de mim. Ed, agora eu sinto sorriso de verdade. Antigamente eu me esforçava para sorrir diante da minha amiga, diante dos meus pais, meus parentes, meu marido, de pessoas próximas. Hoje não, agora eu sinto o sorriso. Eu sinto o sorriso da alma. E de forma que inconsciente, sem eu perceber, eu estou sorrindo. Você vê, isso é o certo, isso é o original da pessoa, porque a pessoa já nasce com a harmonia de pai,
harmonia de amor, tranquilidade, alegria, ela já nasce com isso. A diferença é que o mundo enterrou isso, o mundo sufocou isso, o mundo reprimiu isso. Essa é a diferença. E quando a pessoa ela tem uma depressão moderada, a alteração do sono, apetite, é muito grande. Ela começa a ter, ela perde o sentido, ela perde o paladar, ela perde o sono, ela não consegue dormir direito. Ela começa a viver uma noite, claro, ela fica a noite toda acordada, quando ela vai trabalhar com sono. Além de trabalhar com sono, ela perde o apetite para almoçar, ela perde o apetite da comida, do sabor da sobremesa, ela perde o gosto da comida. Por quê? Porque ela está no estado de depressão moderado. E quando a pessoa ela tem a depressão moderado, ela não consegue concentrar no trabalho, ela não consegue concentrar no estudo, no relacionamento, na vida diária. Vira e mexe, ela vive o quê? Procrastinando, ela vive se sabotando. Por quê? Porque ela fica olhando para essa parte, para essa dor dela, sem entender. Ela também tem dificuldade de concentração. Ela não consegue concentrar no trabalho, ela não consegue concentrar na faculdade, no estudo, no curso, ela não consegue concentrar no relacionamento com a família, com a vida diária. Por quê? Porque ela tem dificuldade de concentrar, ela tem dificuldade de colocar o foco no seu objetivo. E além dessa dificuldade que ela tem de concentrar, ela carrega esse vazio. É uma sensação de vazio. Tudo que ela faz para poder se preencher, não preenche. Ela chega no topo do sucesso, ela alcança o seu melhor salário, ela compra o seu carro, ela arruma um namorado, ela consegue realizar naquilo que ela deseja, mas não preenche, achando que alcançar o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito, não preenche. Isso não preenche. Ali ela está no estado de depressão moderado. E ela está no processo de piorar se não buscar ajuda. Sabe o que é mais duro? A pessoa sabe que ela tem depressão. Ela sabe que a alma dela está perdida. Ela sabe que tem essa dor, essa bagagem, esse vazio. Mas ela não sabe como sair dessa. Ela não sabe como sair desse sofrimento. Ela não sabe como sair dessa situação. E também não busca ajuda. Isso que fica difícil. Agora, essa aqui é a pior. A característica de pessoas que têm depressão grave. Isso aqui é um risco real. Eu não vou romantizar não, tá? Isso é sério. Isso eu vou falar real. Quando a pessoa ela tem a depressão grave, o desespero eterno é muito grande. Ela fica totalmente desesperada. Ela fica totalmente na dor. Ela não tem outros pensamentos além de olhar para a dor que ela tem dentro dela. O desespero dentro dela é muito grande, por isso você vê pessoas que preferem cometer o suicídio para o quê? Para matar essa dor. Isso é muito sério. Ela tem a sensação de inutilidade. Ela não tem mais útil para nada. Ela não tem mais útil para o trabalho. Ela não tem mais útil para o relacionamento, para o casamento. Ela não tem mais útil para a família. Ela não tem mais útil para nada. Ela acha que ela é inútil. Ela não tem mais valor para nada, por devido ao estado de grave da depressão que ela carrega. Então, ela começa a se excluir, se condenar. Ela faz de tudo que as pessoas afastam dela. Por quê? Porque ela acha inútil. Além de ela achar inútil, ela tem uma lentificação ou agitação intensa. Ela vive duas coisas. Ela fica totalmente lenta ou ela fica totalmente agitada. Parece que dá uma sensação que ela tem transtornos de borderline, ou ela fica totalmente lenta, totalmente isolada, parece que é totalmente na moleza, não faz nada, ou ela fica totalmente agitada.
ela fica totalmente eufórica, ela não tem o equilíbrio, ela vive nessas duas coisas. O estado de depressão faz ela ficar isolada, totalmente, seriamente deprimido, ou ela faz ficar totalmente, seriamente eufórica. Por isso que ela está sempre agitada, ela some, ela vai para lá, vai para cá, não consegue ficar quieta. Por quê? Porque ela quer fazer de tudo para não olhar para essa dor. Ela reage de tal forma para não olhar para a dor dela, para não olhar dentro dela. Isso é real, isso é sério. Além de ela ficar totalmente lenta ou totalmente eufórica, ela tem a falta de energia total. Ela não tem energia para trabalhar, ela não tem energia para viver a vida, ela não tem energia nem para tomar banho. Ela fica num estado de isolamento, não tem energia para nada. E você sabia, o estado de depressão grave, ela corta as vias dopaminérgicas, ela não tem motivação, ela não tem vontade, não tem ação para fazer as coisas. Por quê? Porque a mente dela está totalmente o quê? Sequestrada. Então, a depressão, ela suga toda a energia dela. A mente dela, emocionalmente dela, fica sequestrada. Ao ponto que a mente dela fica sequestrada, que ela tem a incapacidade de trabalhar e cuidar de si próprio. Ela não tem essa vontade de trabalhar. Ela não tem a vontade de cuidar de si próprio. Você vê quando a pessoa ela tem a depressão grave, ela não consegue trabalhar. E quando ela vai procurar o psiquiatra ou um profissional da saúde mental, e eles dão um prazo de 10, 15 dias. Eles dão um atestado médico para ficar em casa 10, 15 dias. E não resolve. O que resolve quando trabalha na origem, quando trabalha na causa. E não é feito. E além da incapacidade de trabalhar, de cuidar de si mesmo, ela tem um pensamento de morte, ela tem pensamento de suicídio. Ela não consegue pensar mais nada do que tirar a própria vida. Eu atendi muitos clientes, entendeu, que tentaram suicídio, tentaram tirar a própria vida. E sabe o que é mais duro? E que eu fico chocado quando ela fala? Ela fica frustrada que na tentativa de suicídio foi frustrado. Ela não conseguiu tirar a vida. Ela se sente frustrada porque não tiraram a vida. Aí eu falo para ela, ó, se você tirasse a sua vida naquele momento, você entraria no estado de sofrimento pior do que esse estado de sofrimento que você está vivenciando agora. E o que você está passando é apenas um chazinho. O que você ia entrar, se você tirasse a sua vida e você ia entrar no estado de sofrimento muito grande. Não é um sofrimento, é um tormento muito grande. Graças a Deus que você não tirou a sua vida. Graças a Deus que essas tentativas que você teve de suicídio foi frustrado, porque Deus tem misericórdia de você. Agora, você está aqui e nós vamos trabalhar nisso aí. Nós vamos trabalhar para você superar e vencer essa depressão que você está vivendo hoje. Então, foi aí que ela começa a acreditar no processo de mudança, processo de reconstrução, um processo de vida com sentido. E você vê quando a pessoa ela entra no estado de depressão grave, profundo, ela vive criando plano para cometer suicídio, ela vive criando uma estratégia, ela vive elaborando o plano. Você vê, uma cliente que eu atendi, ela tentou 7 suicídios. 7 suicídios, por devido à depressão grave que ela carrega. E você vê que eu creio que Deus ele não permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque ela precisa de ajuda. E eu estou trabalhando nela. Eu estou trabalhando no processo para ela superar essa depressão. E essa ideação suicida, com plano ou sem plano, ela fica dentro da pessoa. Ela fica lá, martirizando dentro da pessoa. E quando a pessoa não buscar ajuda, fica lá dentro da mente dela. Eu vou ser bem sincero para você. Isso não é força de vontade para você buscar ajuda. Isso é urgência terapêutica.
Você precisa buscar ajuda profissional urgente. Caso você queira falar comigo, eu vou deixar o meu número de telefone na descrição de vídeo. Eu vou mostrar para você na lousa mágica a metáfora de uma casa. A casa, ela representa a pessoa. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem a casa e aqui tem vários cômodos da casa, tá? Vários cômodos. Vamos imaginar que a casa tem 8 cômodos. E cada cômodo, ela representa as emoções. Quando você está em harmonia com você mesmo, você consegue passear pela casa. Você consegue resolver os seus problemas. Você consegue viver, você consegue ter o sentido da vida. Agora, quando você começa a reprimir as suas emoções, vamos imaginar que esse cômodo aqui entrou as emoções da tristeza. Entrou as emoções da tristeza. Então, a tristeza tomou conta desse cômodo. Ela já não consegue mais viver nesse cômodo. Aí, conforme foi passando, entrou a tristeza da raiva. Dominou outro cômodo. Conforme que foi passando, entrou o medo. Aí dominou outro cômodo. O que acontece? Ela foi perdendo a casa. Ela foi perdendo o sentido da vida. E daí, da outra casa entrou o quê? O luto. O luto começou a tomar conta do cômodo dela. Aí daí vem do luto, vem também o vazio. O vazio tomou conta, depressão. Depressão começou a tomar conta do cômodo. Depois da depressão, o que entrou? Abandono. Fechou outro cômodo. E depois do abandono, o que entrou? Rejeição. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando todos os cômodos da sua casa tá cheia, você fica onde? Lá de fora. Você fica lá de fora. Você perdeu o sentido da vida. Você perdeu o valor da vida. Por quê? Porque os cômodos da sua casa está cheia de emoções, cheio de dor, cheio de conflito. E o que você está fazendo agora? Lá de fora da sua casa, isolado, depressivo e cheio de dor. Cada emoções que vai entrando no cômodo da vida dela, ela vai fechando a porta. Ela vai fechando a porta dos cômodos da vida dela. E ela vai ficar o quê? Lá de fora. Aí a vida dela, a casa dela vai estar cheia e ela lá de fora, sozinha, isolada, triste. Olha só. A cura que você precisa não é demolir a casa, derrubar a casa. Não, é abrir a porta de cada cômodo para as pessoas que você confia, para os profissionais que você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda para um profissional de confiança para poder ajudar a abrir as portas do cômodo da sua vida para poder liberar essas emoções, para que você possa entrar dentro da sua casa e ocupar todos os cômodos da sua casa. Porque o segredo não é demolir a casa, derrubar a casa. O segredo é arrumar, buscar, contratar um profissional, uma pessoa de confiança para ajudar a abrir as portas e as emoções ir embora e você tomar posse da casa, quer dizer, tomar posse de si mesma. A depressão não define quem você é. Ela revela onde você precisou calar para sobreviver. É duro que o DSM-5, o transtorno de diagnóstico, ele fala que ele não explica a origem da dor. Ele fala o efeito, mas não fala a origem, não fala a causa. Ele olha para a superfície, mas a clínica profundo é trabalhar na história. Quando eu trabalho nos meus clientes, eu trabalho na história. Eu não trabalho no efeito, eu não trabalho no diagnóstico, eu trabalho na história, na causa, na origem.
A depressão não é falta de Deus, também não é só química, é a alma ferida, é a mente sobrecarregada, é o corpo exausto. Se esse vídeo ressoou, falou forte com você, eu gostaria que você deixasse o seu like, inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Gratidão por você acompanhar o meu vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.